I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, vamos começar nossa aula aqui, né, com noções iniciais em funções número 2, que vamos tratar agora da função quadrática, né, que nós temos como resultado a parábola. Aqui é a nossa função quadrática, e o gráfico dela vai ser uma parábola. Antes nós tínhamos um gráfico como uma reta no nosso plano cartesiano, né? Essa daqui vai ser mais fácil porque a gente já estudou equações de segundo grau, né? E nós temos então um novo gráfico. Temos o nosso plano cartesiano formado pela abscissa e a ordenada, né? O eixo x e o y e seus respectivos nomes. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter um desenho de uma parábola. Observe que quando você lança uma bola, né, de basquete na cesta, ela faz um movimento parabólico, né? Olha só. Então, vocês têm uma parábola ou com a concavidade. O que seria isso? A parte de dentro. A concavidade dela virada para cima ou a concavidade dela virada para baixo. Bem, nós vamos estudar agora esse tipo de gráfico que dá naquela equaçãozinha de segundo grau, né, que nós estudamos, que faz Bhaskara, acha x', x duas linhas. E x duas linhas nada mais é o ponto que toca no x, né? Observe que toca em dois lugares, né? O ponto máximo aqui, ó, nós chamamos de vértice. Então o vértice que estamos falando aqui é o ponto máximo aqui da parábola ou ponto de inversão. Como assim? Observe que ela está vindo aqui, ó, de cima, descendo. Tem um ponto aqui que depois ela começa a subir. Ou seja, ela vem descendo e quando ela começa a subir, ela inverte, né? Então nós chamamos esse ponto de inversão, ou melhor, o vértice da parábola, né? Aqui da mesma forma, ela está subindo em relação ao eixo Y, só chega aqui nesse ponto, ó, ela começa a descer. Então aqui é o nosso vértice. O nosso vértice tem também coordenadas, né? Se você observar, ó, para o vértice aqui, ó, ele tem um determinado x aqui, um determinado y aqui. Dessa mesma forma aqui ele tem um x, né, e um y, certo? Aqui ele deu praticamente em cima do y. Mas nós temos outros tipos de parábola, né? Nós podemos ter uma parábola mais para cá, né? Mais para cá, aqui em cima, né? Aqui embaixo. Podemos ter a parábola aí em qualquer lugar, tanto com concavidade para cima quanto com concavidade para baixo. Muito bem. Vamos estudar então a lei dessa função, né? A lei da função quadrática. A nossa inicial aqui é você saber identificar quando é uma função quadrática ou uma função do segundo grau. O que acontece? Ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra disso? É a equação do segundo grau, exatamente. Nós vamos voltar aqui a estudar agora em função quadrática, em função do segundo grau, que é onde nós esboçamos esse gráfico dessa função. Quando nós tivermos um polinômio de grau 2, nós já temos uma função do segundo grau, certo? Muito bem. Vamos estudar um pouco mais sobre essa função, que é a função do segundo grau ou quadrática, certo? Nós temos então aqui a lei da função, como nós tivemos lá na função do primeiro grau. E essa lei da função nada mais é do que uma equação do segundo grau, exatamente aquela que nós estudamos, tá certo? O vértice que eu falei, ó, ele tem agora coordenadas. O x do vértice, o que seria o x do vértice? Você tem um determinado gráfico, então aqui é o vértice, ó, dessa parábola, vamos dizer, aqui é o vértice, ó. Ela vai ter então aqui um correspondente x, aqui no x, e vai ter um correspondente desse ponto aqui, ó, no y. Certo? Então essa medida aqui você descobre através do x do vértice igual a menos b sobre 2a
e o y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Substituindo aqui, nós encontramos então o ponto do vértice no x, no eixo x, e o ponto do vértice no eixo y. Ok, zeros da função, ou o que nós chamamos também de raízes da função. Vocês podem ter aí os dois nomes. É aquele x1, x2 que nós encontramos, certo? Nós vamos estudar isso também. Vamos estudar o estudo dos coeficientes, né? Vamos estudar o que vai dizer o A, o B e o C. Vamos estudar o delta e vamos estudar também gráficos da função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Por que segundo grau, primeiramente? Porque na nossa lei não pode faltar o expoente 2, ou seja, o expoente quadrático, né? Daí que vem a nossa nomenclatura. Então, você tem o expoente, a incógnita, certo? A incógnita, a nossa variável, elevada a o expoente 2, indica que a função é a função do segundo grau, justamente por causa desse 2 que está aí. Beleza, gente? Ok. Como já estudamos, vai ser um tanto fácil, né, para vocês pegarem este conteúdo, porque também eu vou facilitar bastante para que vocês aprendam da melhor forma possível. Observem que temos agora a lei, né? Vamos estudar os coeficientes. Lembram lá do coeficiente A da função do primeiro grau? O que o A nos diz lá na função do primeiro grau? Não é se ela é crescente ou decrescente? A mesma coisa é aqui. Se a função é crescente, e quando ela é crescente, quando o A ele é positivo, ou decrescente, que é quando o A é negativo. Se o A for menos, ela vai ser decrescente. Se o A for mais, ela vai ser crescente. Vamos aqui para o comportamento gráfico, depois a gente volta. Vamos para o comportamento gráfico, para você entender mais ou menos o que é isso. Vamos aplicar um gráfico no nosso plano cartesiano. O nosso plano cartesiano é formado por dois eixos, um é o x, o outro é o y. Nós vamos traçar um gráfico aqui, tá certo, gente? Vou colocar agora assim, ó. É um gráfico um pouco diferente, um pouco mais aberto, parabólico, né? Um arco. Bem, o que acontece? Eu disse que o A será positivo, então a função vai ser crescente. Então aqui é um A positivo. Eu disse que o A negativo, a função vai ser decrescente. Então vou fazer aqui mais um gráfico para vocês entenderem o comportamento gráfico dessa função. Então aqui eu tenho um A negativo. Tá certo, pessoal? Olha só que interessante, né? Se o meu coeficiente A for positivo, eu já sei que o gráfico da função vai ter que ser a concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, vai ser uma concavidade voltada para baixo. Tranquilamente. Esse é o comportamento gráfico, né, do coeficiente A. Estudando agora os coeficientes, indo para o coeficiente B. O que o coeficiente B nos indica? Vocês lembram lá que eu falei que o B ele estará presente nas coordenadas do vértice. Olha ele aqui, ó. Aqui que vai servir o B. O B servirá para a gente encontrar, então, o nosso x do vértice aplicando esta fórmula. Logo, o nosso coeficiente B, a posição do vértice. Opa, vértice. Ok, então galerinha jogando dominó aqui que tá enchendo o saco. Mas tudo bem, vamos lá. Observem que agora eu tenho C. Se vocês lembrarem da aula passada, né, na equação do primeiro grau, eu vou fazer um recorte aqui. Vocês têm AX mais B. Certo, gente?
O termo lá do primeiro grau, o termo que não tem o x, né? Nós chamamos ele de o quê? De coeficiente linear, né? Uma variável independente, né? Ela não tem x, ela é só o coeficiente b, né? Sem a presença da incógnita, né? Sem a letra. Observe que aqui quem não tem a letra, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, quem não tem a letra é o c. Então, lá no quem não tinha a letra na função do primeiro grau, quem não tinha letra dizia onde é que cortava o y. Lembra disso? Então aqui, ó, quem não tem a letra é o C e é onde vai cortar o y, certo? Onde a parábola toca no eixo y, certo, gente? Então, vamos identificar aqui a questão do nosso ponto C. No comportamento gráfico, o B não adianta eu falar aqui o B, porque o B vai ser exatamente o x do vértice, né? Para encontrarmos aqui, ó, quem é esse carinha aqui, ó, do ponto central da nossa parábola. Então, aqui está localizado o x do vértice, bem nesse ponto aqui, certo? E aqui nesse daqui, ó, tá bem aqui, ó, sobe aqui, ó. O nosso x do vértice se encontra bem aqui. Então, ok. O B é para encontrar esse rapaz. O C é justamente esse ponto aqui, ó. Um ponto no Y, onde está tocando o eixo. E esse é representado pela letra C. É exatamente o ponto. Aqui nesse gráfico nós já podemos observar que nas duas situações o nosso C é positivo. Ah, professor, por que o C é positivo? Por que você está dizendo que o C é positivo e não é negativo? Porque ele está acima do eixo X. Né? Ele está para cima do zero no eixo Y. Então aqui é a parte positiva do Y. A parte negativa do Y é abaixo do zero. Abaixo do eixo X é a parte negativa do eixo das ordenadas. Então, como o C está na parte de cima do eixo X, né? Aqui está o X, então aqui está o zero. Então aqui começa 1, 2, 3, 4. Ele está na parte positiva. Beleza, pessoal? Então já analisamos aí algumas situações. Primeira situação do coeficiente A, que quando ele é positivo, a concavidade, que é a parte vazia, está voltada para cima. E quando ele é negativo, a parte vazia, aqui vazada da sua parábola, ela está voltada para baixo. Professor, essa parábola ela termina aqui? Não, gente, ela não termina aqui. Ela continua infinitamente, tá? Assim como os eixos, eles continuam infinitamente para todos os lados. Beleza? O caso aqui, para a gente fazer um gráfico, nós temos que recortar, né, uma parte dela, onde tem os pontos que nos interessa estudar. O restante nós desprezamos porque é uma reta infinita. Uma reta não, né, gente? Isso aqui não é uma reta, isso aqui é uma parábola, né? Parábola infinita. Então, essas duas pontas da parábola, ela vai para o infinito, enquanto essas duas retas, que são dos eixos do plano cartesiano, também são infinitas. Mas, nós não precisamos. Ah, professor, ele tem uma parábola que não é infinita, né? Como é que a gente faz? Muito bem, é igual lá na função do primeiro grau, né? Você vai ter um ponto de início, aqui, e um ponto de fim. Então aqui, essa parábola é desse tamanho mesmo, né? Mesma coisa se você tiver uma parábola assim. Observe que eu digo qual é o ponto de início e o ponto de final. Então aí tudo bem. Aí eu tenho uma parábola finita. Se não tiver, gente, uma limitação de 2 pontos, né? Ou um ponto só em um lado, então quer dizer que o outro lado é infinito. Vocês podem continuar o desenho que vocês vão encontrar aí a real parábola. Bem, ok. Falamos dos coeficientes. Vamos falar do delta, né? O nosso delta, ele tem algumas particularidades. Quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor do que zero. O que nós vamos fazer nessas três situações, né? Vocês perceberam lá
no estudo do delta da equação do segundo grau, que quando o delta tem que ter duas raízes reais distintas, ele tem que ser maior que zero. Quando ele tem que ter duas raízes reais e iguais, ele tem que ser igual a zero. E quando não deve existir raiz nenhuma, ele tem que ser menor que zero. Bem, aqui no caso do estudo do delta, nós vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu vou me estender um pouco mais para vocês entenderem o que é esse estudo do delta. E nós vamos ver aqui o comportamento gráfico de cada um. Vou dar um exemplo aqui. Tá? X ao quadrado. Vou botar menos 5x mais 6 igual a zero. Igual a zero não, desculpa. Isso aqui não é equação não, isso aqui é função, tá? Mais 6, é só isso. O que vocês vão fazer? Você tem essa função, você tem que expressar o gráfico dela. Primeiramente, nós temos que encontrar as raízes ou os zeros da função. Para encontrar os zeros da função, nós precisamos encontrar então quem toca no eixo x. E para isso nós temos que encontrar o nosso x' e o x duas linhas. Por quê? Porque se é uma equação do segundo grau, ela vai ter duas raízes ou dois zeros, né? Vou chamar de raiz porque eu acho mais interessante. Então, esses dois vai ser a parte da parábola que vai tocar o eixo x. E a gente vai fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Dividido por 2a. Vamos aplicar a Bhaskara para a gente encontrar então esse x1 e x2 nesse exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, menos b vai ficar menos daqui vezes menos daqui, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado, é 25. Menos 4 vezes a é 1 e vezes c que é 6. Dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Logo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 4, olha só, 25 menos 24, dividido por 2. Nisso, nós iremos então ter 5 mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2, que me dará 5 mais ou menos 1 sobre 2. Meu x1 logo será 5 mais 1, 6, dividido por 2 vai me dar 3. 5 menos 1 para o x2 será 4, dividido por 2 me dará 2. Ou seja, achei x1, x2, 3, 2. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que no meu gráfico, a minha parábola tem que tocar esses dois pontos. Comportamento gráfico, então, me dará um plano cartesiano criado pelos eixos x e y, uma parábola, o meu A é positivo, olha só, ela vai passar pelo ponto 6 aqui, no y, no 6, no ponto 2 do x e no 3 do x. Então, quem toca aqui está no 6, o 2 está logo aqui, e o próximo ponto que ele vai tocar é o 3. Um pouco fora de escala, mas vocês podem fazer com a régua bonitinha e depois faz os pontos primeiro e depois traça o gráfico que vai dar igualzinho também. Beleza? Vocês podem fazer primeiro a identificação dos pontos. Primeiro vocês fazem os pontos. Coloca aqui o 6 direitinho na régua. O 2 aqui. 3 bonitinho. Depois traçam a parábola ligando todos os pontos. Certo? Fica bonitinho. Não, ficou pior. Mas tudo bem. Mas tem que fazer na régua, né? Ok. Então, observem que eu tenho um A positivo, então a concavidade é para cima, duas raízes, porque meu delta ele é maior que zero. Perceberam isso? Quanto foi que deu o delta aqui? Ó? O delta deu 1. O delta não é o que está aqui dentro? Isso aqui não é o delta?
O delta não é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então quem é b ao quadrado menos 4ac? É o delta. E o delta está aqui, ó. Isso daqui deu 1, ó. O que está dentro da raiz. E 1 é maior que 0. Se 1 é maior que 0, você tem 2 pontos no gráfico, no x, para você tocar. Entendeu? Vamos colocar aqui agora um delta. Vamos colocar um delta aqui que seja igual a 0. Né? Um delta igual a 0. Vamos ver o que acontece no gráfico. Olha só. Eu já sei que se eu colocar 6 aqui, vou colocar um 6 aqui, vai ficar 4 vezes 6, dá 24. Certo? 4 vezes 6 dá 24. E esse daqui é o quadrado. Então eu tenho que pegar um quadrado que seja igual a 4 vezes ele, para o delta dar 0. A gente faz x ao quadrado menos algo x mais alguma coisa. Então eu vou colocar aqui 6 e aqui 9, tá bom? Vai dar 36, 36. O que vai acontecer? Nós, quando formos fazer o delta, nós encontraremos b ao quadrado, 36, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 9. Vai dar 36 menos 36, que o meu delta vai ser 0. Tá bom, gente? Fechou? Delta deu 0. O que acontece agora? Né? Quando o delta é igual a 0, eu estou dizendo que vai pegar somente em um único ponto do eixo x. Eu só possui uma única raiz. Ah, não estou entendendo, professor. Essa daqui, como é que o senhor vai fazer? Vamos pegar o nosso cálculo, então, né? Vamos fazer direitinho. Já sei que o delta deu 0. Então, x' x1 será menos b. Então, menos ali fica mais o menos o 0 do delta dividido por 2 vezes a, que é 2. Vai ficar 3, se for por cima, x1 e o x2 indo por baixo. Observe que também 6 menos 0 é 6, dá 3. Observe que deu duas raízes reais iguais. Quando isso acontecer, como é que vai ficar o comportamento gráfico? Nós teremos então que traçar o nosso gráfico XY sempre. Verificar agora qual o ponto que vai tocar no eixo do Y, ó. É o 9. Então, 9 aqui. E o X só tem um ponto número 3. Não tem outro. Então, marca aqui o 3. Qual vai ser o comportamento dessa parábola? Então, ela vai cortar o eixo do Y aqui no 9. E vai tocar o 3 e subirá. Entenderam? Totalmente diferente de ter dois pontos. Ela não vai passar o eixo X, ela só vai tocar o eixo X e vai subir no ponto 3. Aí coloquei aqui um pouquinho mais achatado, mas é só o 3 que está tocando, né? Só tá indo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ela tá vindo, toca o ponto 3 e sobe. Então aqui é o ponto 3, certo, gente? Tá bem aqui, ó. Ela sobe aqui, um pontão aqui, tá? Pra não dizer que tá arrastando outro ponto, alguma coisa assim. É só o ponto 3 que toca. Ou seja, para o delta igual a 0, nós temos um único ponto. Para o delta maior que 0, nós temos dois pontos no eixo X para tocar. Sendo que o Y só será tocado em um único ponto, que é o C. E se o C for 0, não toca em nenhum ponto aqui do Y, tá bom? Ok, vamos recapitular aqui. E voltamos na próxima aula com a recapitulação dessa aula. Deixa a formiga aqui andando. E com as coordenadas do vértice, tá bom, gente? Até a próxima. I never made it,